Você já cometeu algum desses 10 erros a bordo? Você já se perguntou o que realmente irrita os comissários de bordo? Pois é. Existem atitudes que parecem totalmente inofensivas, mas que fazem qualquer tripulante revirar os olhos. E, acredite, alguns passageiros chegam a ser lembrados de um voo para o outro. Hoje, você vai descobrir os 10 erros que os comissários de bordo odeiam, mas que muitos passageiros continuam cometendo sem nem perceber. Então já faz o seguinte: deixa o like para apoiar o canal e se inscreve para não perder as próximas dicas. E claro, dá uma olhada nos produtos de viagem que a gente recomenda, porque tem muita coisa que pode facilitar, e muito, a sua próxima aventura. Os links estão na descrição e também no primeiro comentário fixado. Preparado? Então vamos decolar e começar com o primeiro erro que os comissários simplesmente não aguentam mais ver a bordo. Número 1. Reclamar de tudo. Assim que embarca, sabe aquele passageiro que já entra no avião de mau humor? Ele nem sentou ainda, mas já começa. Tá calor demais aqui. Meu assento não reclina. Esse avião é velho. O ar não funciona. Por que a minha mala não cabe no bagageiro? Pois é. Esse tipo de comportamento é um dos que os comissários mais detestam. E não é porque eles são sensíveis. É porque, enquanto tentam organizar o embarque, garantir que todo mundo sente e ainda manter o cronograma do voo, eles precisam lidar com uma enxurrada de reclamações que muitas vezes não têm solução imediata. O passageiro que reclama de tudo cria um ambiente pesado logo de cara. E o mais curioso é que, quanto mais ele reclama, mais as outras pessoas ao redor ficam desconfortáveis também. Parece que o mau humor se espalha pela cabine. A verdade é simples. Avião não é hotel 5 estrelas. Existem limitações de espaço, temperatura e até ruído. E o comissário, por mais que queira te ajudar, não tem o poder de trocar o avião ou ligar o ar no máximo só para você. Então, se você quer começar o voo com o pé direito, respira fundo, senta e relaxa. Quanto mais tranquilo você estiver, mais simpática vai ser a equipe com você. Acredite, um sorriso na hora do embarque vale muito mais do que 10 reclamações seguidas. Número 2. Ignorar as instruções de segurança. Esse é um erro que irrita profundamente qualquer comissário de bordo, e com razão. Assim que o avião fecha as portas, a tripulação começa aquele procedimento padrão. Demonstrar o uso do cinto de segurança, as saídas de emergência, o colete salva-vidas. Mas sabe o que muita gente faz nesse momento? Pega o celular, continua mandando mensagem, coloca os fones de ouvido e simplesmente ignora tudo. E o problema não é só falta de educação, é falta de respeito com a segurança. Os comissários fazem esse treinamento dezenas de vezes, e não é teatro, é informação que pode salvar vidas. Eles já viram situações em que passageiros não sabiam nem como afivelar o cinto ou onde estava o colete. Tudo porque acharam que não precisava prestar atenção. Agora imagine o que passa pela cabeça de um comissário vendo alguém rindo, conversando alto ou olhando o celular enquanto ele tenta cumprir o protocolo. É frustrante. E o pior é que, se algo acontece durante o voo, essas são as mesmas pessoas que entram em pânico e não sabem o que fazer. Então, da próxima vez que estiver a bordo, faça diferente. Olhe, ouça e aprenda. Mesmo que pareça repetitivo. Dura menos de 2 minutos e mostra respeito com a equipe e com a sua própria segurança. E lembre-se, quem presta atenção no briefing é o tipo de passageiro que os comissários adoram. Número 3. Levantar. Antes do aviso de cinto desligado. Esse é o clássico dos clássicos. O avião acabou de pousar, o piloto ainda nem estacionou, e lá estão eles, os apressadinhos, já de pé, abrindo o compartimento de bagagem como se o avião fosse pegar fogo. Você já viu essa cena, né? E o pior é que sempre tem um que leva uma mala na cabeça porque alguém abriu o bagageiro antes da hora. Enquanto isso, os comissários tentam, com toda a calma do mundo, repetir a mesma frase pela milésima vez. Senhores passageiros, por gentileza, permaneçam sentados com o cinto afivelado até que o aviso luminoso seja desligado. Mas parece que ninguém escuta, e o motivo é simples. As pessoas querem sair correndo como se levantar 20 segundos antes fosse mudar alguma coisa. O que muita gente não entende é que isso não é frescura da tripulação, é uma questão de segurança real. O avião ainda está em movimento, os freios podem ser acionados a qualquer momento e um simples tranco pode causar um acidente dentro da cabine. Então, se você quer ser lembrado como um passageiro educado e inteligente, espere o aviso de cinto desligado. A pressa não vai te fazer sair mais rápido, mas pode te fazer passar vergonha, ou até se machucar. E acredite, os comissários reparam em quem respeita as regras. Esses são os passageiros que eles atendem com um sorriso genuíno até o final do voo. Número 4. Tratar os comissários como empregados pessoais. Esse é um erro que os comissários nunca esquecem.
Tem passageiro que parece achar que está num restaurante 5 estrelas e que o avião é uma espécie de serviço exclusivo para ele. Sabe aquele tipo que aperta o botão de chamada de 5 em 5 minutos? Ou que estala os dedos, levanta a mão no ar e fala: "Moço, moça, vem cá rapidinho." Pior ainda, o que pede uma coisa, o comissário traz, e ele já pede outra, sem nem olhar ou agradecer. Pois é, esse tipo de comportamento é um dos que mais irritam quem trabalha a bordo. E não é questão de ego, é questão de respeito. Os comissários estão ali para garantir a segurança, o conforto e o bom andamento do voo, e não para ser mordomos de luxo. Durante o embarque e o serviço de bordo, eles lidam com dezenas, às vezes centenas, de pessoas ao mesmo tempo. Então, quando alguém age como se fosse o único passageiro do avião, atrapalha não só o trabalho deles, mas também o atendimento de todo mundo ao redor. A dica é simples. Seja educado, espere o momento certo e use o botão de chamada com moderação. Um "por favor" e um "obrigado" ainda funcionam melhor do que qualquer botão de chamada. E sabe o que é curioso? Os comissários sempre lembram dos passageiros gentis, e geralmente são esses que acabam recebendo aquele atendimento especial, mesmo sem pedir. Número 5. Reclinar o assento na hora errada. Esse é um erro que causa discussões épicas a bordo. Tem passageiro que acha que o botão de reclinar é um convite para tirar uma soneca assim que o avião decola. Não importa o que esteja acontecendo atrás. E o resultado? Alguém tentando comer, derrubando a bebida, equilibrando a bandeja no joelho, enquanto o assento da frente simplesmente invade o território. Os comissários odeiam quando isso acontece, porque eles sabem que, na maioria das vezes, quem leva a culpa é eles, mesmo sem terem nada a ver com a história. A pessoa de trás reclama, o da frente se irrita, e pronto, nasce um clima tenso dentro da cabine. E aqui vai o segredo. Você pode reclinar o assento, sim, mas precisa fazer isso na hora certa e com bom senso. Evite reclinar durante as refeições. E se quiser descansar depois, avise a pessoa de trás com um simples "vou reclinar um pouquinho, tudo bem?" Esse gesto simples mostra educação e evita aquele impacto surpresa que faz o suco voar. Os comissários valorizam muito os passageiros que têm essa consciência, porque quando todos colaboram, o voo flui melhor, sem brigas, sem caras feias e sem bandejas voando. E lembre-se, educação a bordo nunca ocupa espaço, nem mesmo quando o assento reclina. Número 6. Fazer bagunça com comida ou bebida. Agora vamos falar de um erro que os comissários detestam, mas que muita gente comete sem nem perceber. Sabe quando a refeição é servida e o passageiro transforma a bandeja em um campo de batalha? Café derramado, migalhas por toda parte, guardanapos amassados, latinhas abertas voando pelo corredor. Pois é, isso irrita e muito a tripulação. Primeiro, porque o avião não é o lugar mais fácil do mundo para limpar uma sujeira. Segundo, porque quem vai precisar resolver o problema é o comissário, que já está lidando com dezenas de outras tarefas ao mesmo tempo. Tem gente que termina a refeição e simplesmente deixa tudo jogado, copos, papéis, embalagens, e ainda reclama que a bandeja demora para ser recolhida. Mas o que poucos lembram é que os comissários precisam coordenar todo o serviço, e cada segundo de desorganização atrasa o trabalho e deixa o voo mais caótico. Quer uma dica de ouro? Assim que terminar, organize o lixo na bandeja, dobre o guardanapo e entregue tudo junto quando o comissário passar. É um gesto simples, mas que faz toda a diferença. Mostra respeito, facilita o trabalho e ainda rende um sorriso sincero da tripulação. Porque, no fim das contas, ser um bom passageiro é muito mais sobre atitude do que conforto, e quem cuida do espaço em comum sempre ganha pontos com quem cuida do voo. Número 7. Falar alto ou ouvir música sem fones. Esse é um erro que os comissários simplesmente não aguentam mais ver. Tem passageiro que parece esquecer que está num avião, e não numa festa ou churrasco de domingo. Logo depois da decolagem, o silêncio toma conta da cabine, e aí vem aquela voz em volume máximo. "Amor, já estamos no ar, tá me ouvindo?" Ou pior, aquele que resolve assistir série, ouvir música ou ver vídeo sem fones de ouvido, como se todo mundo quisesse participar do entretenimento dele. Os comissários detestam essa falta de noção. E não é só porque é irritante, mas porque isso atrapalha o ambiente a bordo. Muita gente está tentando dormir, ler ou simplesmente relaxar, e o barulho constante transforma a cabine num caos. E claro, o que o comissário faz? Vai até o passageiro com toda a educação do mundo e pede para baixar o tom de voz ou usar fones. Mas quase sempre vem a resposta: "Ah, é só um minutinho." Spoiler, esse minutinho dura o voo inteiro. Então aqui vai o lembrete. Avião é espaço compartilhado. Use fones, fale baixo e respeite o descanso dos outros. E se quiser conversar, tudo bem.
mas com tom de voz normal, sem transformar o voo num podcast. Os comissários notam quem colabora, e esses passageiros ganham respeito e simpatia imediata. Porque, no fundo, quem sabe conviver bem com os outros faz qualquer voo parecer mais leve, até os mais longos. Número 8. Invadir o espaço dos outros passageiros. Esse é o tipo de erro que transforma um voo tranquilo em uma verdadeira prova de paciência. Sabe aquele passageiro que parece não ter noção de limite? Apoia o braço no encosto do outro, coloca o pé na lateral do assento da frente, empurra o banco, usa o bagageiro de alguém que nem conhece? Pois é, os comissários odeiam lidar com esse tipo de situação, porque são eles que acabam tendo que intervir quando o clima começa a esquentar. E acredite, já aconteceu de simples disputas por um braço de poltrona virarem discussões sérias a bordo. O problema é que muita gente esquece que o avião é um espaço apertado e todo mundo está tentando se adaptar ao desconforto. Então, quando alguém invade o espaço do outro, o mínimo incômodo se transforma num estresse coletivo. Quer evitar isso? Regra simples. Respeite os limites físicos e o espaço de quem está ao seu lado. Se for apoiar o braço, veja se o outro também está tentando usar. Se for guardar a mala, use o compartimento acima do seu assento. E, por favor, nada de empurrar o encosto da frente para se apoiar. O passageiro que está ali também quer descansar. Os comissários sempre notam quem tem esse tipo de consciência. Esses passageiros tornam o voo mais leve, ajudam a evitar conflitos e mostram que boa educação não pesa nem ocupa espaço. Literalmente. Número 9. Achar que pode fazer o que quiser, porque pagou a passagem. Esse é o tipo de passageiro que faz qualquer comissário perder a paciência. Ele entra no avião com a famosa frase pronta: "Eu paguei, faço o que eu quiser." E aí começa o show. Levanta quando quer, troca de assento sem autorização, se recusa a guardar a mala e até discute quando é orientado a seguir as regras de segurança. Mas o que esse tipo de passageiro esquece é que, quando ele entra no avião, ele aceita as normas da companhia aérea. E essas regras existem para garantir segurança, conforto e ordem para todos. Não é porque você comprou uma passagem que o avião virou propriedade particular. Os comissários veem esse tipo de atitude o tempo todo, e o mais complicado é que ela afeta todo o voo. Um passageiro desobediente pode atrasar a decolagem, interromper o serviço de bordo e até gerar situações de risco. Por isso, muitas companhias têm tolerância zero, e não é exagero. Já houve casos de gente sendo retirada da aeronave antes mesmo da decolagem por esse motivo. A dica aqui é simples, mas poderosa. Educação e respeito valem mais que qualquer passagem cara. O comissário está ali para te ajudar, não para mandar em você. E quanto mais colaboração você oferece, melhor é a experiência para todo mundo, inclusive para você. Então, na próxima vez que pensar, "eu paguei, faço o que quiser", lembra disso. Você pagou para chegar com segurança, não para fazer o voo inteiro odiar a sua presença. Número 10. Ignorar os pedidos dos comissários durante o voo. Esse é, sem dúvida, um dos comportamentos que mais tiram os comissários do sério. Eles dão uma orientação simples, clara, por segurança. E sempre tem alguém que acha que pode ignorar. O aviso de "afivele o cinto"? A pessoa finge que não é com ela. O pedido para colocar a poltrona na posição vertical? Ela esquece. O lembrete para guardar o celular na decolagem? Ela só vai terminar rapidinho. E assim vai. Até o momento em que o comissário precisa repetir o mesmo aviso 3 vezes. O problema é que essas orientações não são opcionais. São protocolos de segurança. Cada pedido feito pela tripulação tem um motivo: proteger os passageiros, evitar acidentes e manter o controle da cabine. Mas quando alguém resolve ignorar, coloca todos em risco, não apenas a si mesmo. E o mais frustrante é que, na maioria das vezes, quem desobedece é o primeiro a reclamar quando algo dá errado. Por isso, os comissários valorizam, e muito, os passageiros que colaboram, seguem as instruções e ajudam a manter o ambiente tranquilo. A verdade é simples: quem respeita os comissários ganha respeito de volta, e isso torna o voo muito mais agradável, para você, para a equipe e para todo mundo que está ali tentando chegar bem ao destino. Então, da próxima vez que ouvir um pedido da tripulação, lembre-se: não é implicância, é segurança. E um passageiro que entende isso sempre é bem-vindo em qualquer voo. E aí? Você já viu algum desses comportamentos dentro de um avião? Ou pior, já percebeu que talvez tenha feito um deles sem querer? A verdade é que ninguém nasce sabendo como se comportar a bordo. Mas entender essas pequenas atitudes pode transformar totalmente a sua experiência e fazer com que o voo seja muito mais tranquilo para você e para quem está por perto. Os comissários de bordo estão ali para garantir segurança, conforto e organização, e quando o passageiro coopera, tudo flui melhor. Respeito e bom senso são os melhores cartões de embarque que você pode levar com você.
Agora me conta aqui nos comentários. Qual desses erros você mais vê acontecer nos voos? E se você já presenciou alguma situação constrangedora, compartilha com a gente. As melhores histórias sempre rendem risadas e aprendizados. Ah, e antes de ir, deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal para continuar recebendo as melhores dicas de viagem e não esquece de conferir os produtos de viagem que a gente recomenda. Tem muita coisa que pode facilitar sua próxima jornada. Os links estão na descrição e também no primeiro comentário fixado. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo voo.